Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estava aqui eu meditando na palavra de Deus, meditando sobre as preocupações da vida. Todos nós temos preocupações na nossa vida. Todos os dias temos o que pensar, alvos, projetos, tanta coisa que às vezes preocupa a nossa mente e o nosso coração. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? O que o Senhor Jesus nos diz sobre isso? Meditando eu aqui na palavra de Deus, Mateus, no 6, no 25, diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e nem o corpo mais importante do que a roupa. Observem as árvores dos céus. O Senhor Jesus aqui está nos dando um exemplo tão lindo para nós entender a suficiência, o quanto Deus ele é poderosamente capaz. E ele diz assim: observem as árvores dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. E nós olhamos as aves dos céus, nós olhamos os animais. Tem animais que não são cuidados por pessoas, não tem pessoas que dão comida para eles diariamente. Até as árvores, as flores, as plantas, o Senhor, Ele dá sustento e Ele alimenta. E diz assim: não tem vocês muito mais valor que elas? Nós não temos muito mais valores que os animais, que as plantas, que as aves dos céus. Temos muito mais valor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Jesus está perguntando: para quê? E eu quero falar para o teu coração, e essa palavra não é só para você, não é só para vocês, é para mim também. O Senhor Jesus, Ele confronta-nos com a palavra dele, não para nos trazer vergonha, não para nos colocar para baixo, não, mas para nos endireitar. Será que a preocupação que nós temos do amanhã, será que a preocupação que nós temos daquele assunto que não está ainda acontecendo, será que as aflições que nós temos, as ansiedades que até levam pessoas em depressão, vai aumentar uma hora ou um dia a mais, ou uma hora a mais do dia? Aqui a pergunta é: tudo que você tem, essa tua preocupação vai fazer com que o dia tenha 25 horas? Não vai. Não vai fazer com que o dia tenha 25 horas. Porque vocês se preocupam com roupa. Por que vocês estão preocupados com roupa? E vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. E contudo, digo que nem o próprio Salomão, como nós conhecemos o rei Salomão, que se vestiu com tanto resplendor como um dos lírios do campo. O Senhor está dizendo: nem o próprio Salomão se vestiu como os lírios do campo se vestiu. Quem vestiu os lírios de tanta beleza, de tanta pureza, de tanto lindo que eles são? Diz assim no 30: se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas fora, as ervas do campo, as flores que hoje estão ali, mas amanhã podem ser destruídas, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé? Às vezes a nossa pouca fé, a nossa incredulidade. O que é incredulidade? É pouca fé. Na verdade, incredulidade é falta de fé. Quando nós temos falta de fé, nós falamos, confiamos pela boca, mas na hora que as coisas acontecem, nós agimos de uma maneira incrédula. Porque na nossa mente e no nosso coração vem que não vai mesmo acontecer, vai ser difícil, isso é difícil, será? Quando nós colocamos um será à frente das coisas, estamos a agir de uma maneira incrédula. Mas se nós agirmos com fé, crendo, porque a fé é acreditar muito acreditar antes mesmo de nós vermos aquilo acontecendo. E Jesus está chamando aqui homens de pouca fé.
Portanto, não se preocupa dizendo, meu Deus, o que vamos comer ou o que vamos beber. Então você me pergunta, então não tem passado pessoas aflitas, sem comer e sem beber, mesmo que Jesus tenha dito isso? Sim, tem. Por causa de quê? O mundo vive no pecado e por nós vivermos no pecado, isso nos faz viver tamanha a desgraça, tamanho sofrimento de todas as áreas das nossas vidas. Mas pela graça, porque Jesus um dia veio, não veio para eliminar o pecado, veio para nos salvar do pecado. Veio para nos dar uma nova chance de vida futura eternamente. Então, essa chance que nós temos de ter Jesus hoje, de ter o Espírito de Deus hoje conosco, é para fazer o quê? Para nos tirar do pecado que foi feito no princípio através de Adão, para nos tirar daquela vida de sofrimento, daquela vida de opressão e condenação eterna. E através de Jesus e com Jesus tem esperança. Hoje você não pode ter o que comer, mas amanhã vai ter esperança. Se você continuar firme, orando, buscando a presença, a direção do Pai, o Senhor vai prover para você. Deus não é Deus que mente, nem é filho homem que se arrepende. A palavra dele nunca volta vazia. Aquilo que ele fala acontece, aquilo que ele promete cumpre. Tudo que Deus faz acontece. E ainda diz aqui no versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás das coisas, os incrédulos, os que não amam a Deus, correm atrás das coisas, não se preocupam, eles acham que tudo depende deles, o acordar depende deles, o conseguir depende deles, o fazer depende deles. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam destas coisas. E o mais importante está aqui no versículo 33. Busquem, pois, o primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é viver uma vida de entrega diária, obediência diária, meditação diária, oração diária, crendo que ao acordar é Deus quem o sustentou, foi Deus quem o acordou, é Deus quem te dá o fôlego de vida. Você precisa consagrar a tua vida, a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor, e também diariamente você precisa pedir perdão, porque às vezes nós pecamos por pensamentos, por ações, por atitudes. Pecamos diante da presença de Deus. Então, buscar primeiro o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todas as áreas. É difícil? É difícil. Não é fácil? Não é fácil. Porque o mundo jaz no pecado, as pessoas. Estamos a viver um tempo tremendo, um tempo de engano tão grande, em que está difícil nos mantermos na fé. Mas a graça de Jesus que nos encontrou, a graça de Jesus que nos abraçou, essa graça vai nos ajudar a permanecer fiéis ao Senhor todos os santos dias. Só não podemos desistir por causa das circunstâncias, das situações, dos problemas que nós enfrentamos. Mas sim, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nos nossos projetos, perguntar para Deus o que é que Ele quer fazer através da nossa vida, pedir direcionamento no Senhor todos os santos dias e colocarmos Deus e todas as coisas, incluindo a nossa vida, o nosso futuro, a nossa família. Isso que vai fazer com que então a segunda parte aconteça. Todas as coisas vão nos ser acrescentadas. Todas as coisas, então, depois vão nos ser acrescentadas. E no versículo 34 ainda diz assim: portanto, não se preocupem com amanhã, porque Jesus diz que basta cada dia o seu mal, o amanhã cuida o Senhor. Entrega o teu coração para Jesus. As tuas ansiedades sobre o amanhã, confia nele, ele tudo fará por você. Essa é a palavra que eu tinha para partilhar para o seu coração nesta manhã, nesta tarde.
que a mão, a graça, o favor, a bondade e a misericórdia de Deus alcancem a tua vida, a tua casa e a tua família. E não se esqueça, busca Deus em primeiro lugar na sua vida. E todo o resto vai te ser dado.